Olá, gente, mais um Rema 10, chegando aqui para trazer uma palavra de edificação, uma palavra para ativar a tua fé. Eu quero desafiar você a ficar aqui ligadinho nos próximos minutos. Se você ainda não é inscrito, faz a tua inscrição no canal. E antes de você partir desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com o maior número de pessoas essa mensagem. Vamos lá? O que fazer quando eu preciso de cura? Nós vamos precisar de cura em algum momento, seja emocional, seja físico. Em algum momento você vai ser ferido emocionalmente, entristecido, talvez até magoado, e nós vamos precisar de cura. E também, às vezes enfermamos, ficamos doentes, às vezes até internamos e precisamos. O que fazer? É óbvio que nós temos os médicos, e quando eu preciso eu vou no médico, quando eu preciso eu faço exames, e faço isso todos os anos, e eu te aconselho a fazer o mesmo. Mas da parte da igreja, da parte de Deus, o que nós devemos fazer quando precisamos de cura? Seja emocional ou física. Olha o que diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Olha que coisa forte. Nós precisamos buscar pessoas de autoridade, que são os presbíteros. Quem são os presbíteros? Obreiros, diáconos, pastores, bispos, líderes, discipuladores. Essas pessoas estão investidas de autoridade e elas têm a competência, ou é para terem a competência de ungir a igreja, de ungir a ovelha, de ungir a membresia, de ungir os liderados, os discípulos, ok? Então nós precisamos disso aqui, ó, dessa unção. Nós precisamos de unção, buscar unção quando nós estamos doentes. Nós precisamos demais. E você precisa também. Eu preciso. Eu já fiquei doente, já internei. Toda a igreja orando por mim, os meus líderes orando por mim. Então, uma das coisas que nós precisamos, emocionalmente, fisicamente, é pedir oração, receber oração, receber esse óleo curador, sarador, restaurador. Então a primeira coisa, eu preciso receber oração, eu preciso receber unção, eu preciso receber oração de terceiros, intercessores. E nunca pense que, para que isso? Nunca pense isso. Eu já escutei muitos testemunhos, muitos relatos de pessoas que foram curadas através de uma oração, seja dentro da igreja, através da rádio, através do YouTube, através da televisão, através de uma visita num hospital, numa casa. Irmãos foram, oraram, ungiram e as pessoas foram curadas, foram sendo curadas, no nome de Jesus. Além disso, vem comigo em Atos capítulo 5, verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então Pedro está vindo, os apóstolos estão vindo, e o pessoal está se organizando para que eles pudessem passar, e a presença de Deus que eles carregavam iria curar, iria sarar essas pessoas. Olha que interessante, quando se ministra com óleo, há a possibilidade, há uma promessa de cura. Quando se está exposto à presença de Deus, há a oportunidade de cura. Porque Pedro ia passando, e diz aqui o texto, se a sombra dele tocar,
muitos foram curados porque tocaram nas vestes dos apóstolos, assim como tocaram nas vestes de Jesus. A mulher hemorrágica, se eu apenas o tocar, serei curado. 12 anos de hemorragia. Já tinha vendido tudo, já tinha investido tudo e nada aconteceu, nada mudou. Pelo contrário, só foi deteriorando. Aquela mulher foi curada pela presença de Deus na vida de Jesus. Aquelas pessoas foram curadas aqui em Atos 5 pela presença de Deus na vida de Pedro. Então, quando nós buscamos a presença de Deus, nós somos blindados espiritualmente e emocionalmente. Nós somos guardados do Senhor. Nós somos protegidos pelo Senhor. Então, esse é o desafio que você tem de buscar a presença do Senhor. Primeiro, pedir oração, buscar pessoas de autoridade, receber unção, receber óleo. Depois, estar exposto à presença do Senhor. Então, todas as vezes que você escuta um louvor, todas as vezes que você lê a Bíblia, né? Quantas pessoas foram curadas lendo a Bíblia? Quantas pessoas foram curadas adorando a Deus? Quantas pessoas foram curadas dentro da igreja? Isso é a presença de Deus. E eu quero finalizar com Mateus capítulo 8, verso 1, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O leproso foi para cima de Jesus e disse: Se tu quiseres, eu serei limpo. E Jesus respondeu: Quero ser limpo. Deixa eu te falar. Jesus liberou uma ordem: ser limpo, seja limpo. Nós precisamos liberar palavras de decreto contra toda enfermidade, contra toda maldição, contra toda doença. Jesus, em 1 João capítulo 3, verso 8, parte B do versículo, diz assim: Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jeremias capítulo 1 está escrito que o Senhor ungiu Jeremias tanto para construir como para destruir. Então tem coisa que precisa ser destruída, tem coisa que precisa ser amaldiçoada. O quê? A doença, por exemplo, a enfermidade, por exemplo. Então Deus te dá autoridade para expulsar a doença. Deus te dá autoridade para cancelar a multiplicação dessa doença, a força dessa doença ser neutralizada por o poder de uma ordem no nome do Senhor Jesus. Então comece a dar decretos, comece a decretar, repreenda toda a maldição, inclusive as doenças, as enfermidades. Né? Destrua, eu declaro destruído esse câncer, eu expulso esse câncer do meu corpo, eu expulso essa doença, esse vírus do meu corpo, eu expulso essa enfermidade do meu corpo, eu expulso esse sentimento do meu coração, das minhas emoções, da minha alma, eu declaro fora no nome de Jesus. Eu declaro que a bênção do Senhor venha sobre mim. Então, não só peça a Deus para ser curado, mas ordene que o mal saia, ordene que a doença saia, ordene que a enfermidade saia. Porque lá em Isaías, no profeta Isaías, está escrito que o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Isaías 53. Então creia nisso. Ele já fez. Tome posse. Repreenda o mal. Dê a ordem de derrota de toda enfermidade no nome de Jesus. Recebe essa palavra. Deixa aqui o seu like, o seu comentário. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder.